aí, galera, tudo na boa, tudo na paz, suavecito, professor Rafael Cedro aqui, e nesse vídeo nós vamos falar do funcionamento básico de uma máquina térmica e também vou te mostrar como que a gente pode calcular o rendimento de uma máquina térmica, falando em termos também da segunda lei da termodinâmica. Beleza? Então olha só, pessoal, os alunos muitas vezes têm dúvida de entender o que é uma máquina térmica. Beleza? Entende muito bem, às vezes, o que é uma máquina elétrica, entende muito bem o que é uma máquina que usa como tração a tração animal, a força animal, beleza? A energia biológica, mas às vezes a máquina térmica ele fica sem entender. Então nós vamos começar entendendo o que é uma máquina térmica de forma bem simples, para que você possa começar a ter na sua mente a ideia do que seria, do que são máquinas térmicas, tá bom? Então máquina térmica, começando aqui, ó, eu vou até grifar a palavra máquina térmica aqui só para você entender o seguinte. Quando eu falo de máquina térmica, eu tenho máquinas que usam calor como fonte de energia, tá bom? Se você pensar numa máquina elétrica, por exemplo, um liquidificador, beleza? Um elevador, tá? Uma betoneira, ou então assim, um ventilador, tudo isso são máquinas elétricas, porque elas usam como energia para o seu consumo de energia primário, usa-se a energia elétrica. A máquina térmica, ela usa como energia primária, beleza? Calor. Então a fonte de energia para que ela possa funcionar, essa fonte de energia, qual energia é essa? Não é a energia elétrica, não é a energia nuclear, não é a energia biológica, essa fonte de energia é o calor. Beleza? Então eu preciso de calor para que essa máquina possa funcionar. Então no passado, né, na revolução das máquinas térmicas, na revolução industrial, a gente queimava algum tipo de combustível e hoje até hoje queima algum tipo de combustível para gerar calor e com esse calor usar parte dessa energia para que essa máquina possa realizar um trabalho que seja útil para mim. Então vamos pensar assim, lá no passado a gente queimava lenha. Então com a queima da lenha liberava esse calor e com esse calor eu vou usar para ele, parte dele, fazer algo útil pela minha máquina térmica. Então vamos pensar assim numa máquina a vapor, uma máquina de tecelagem. Eu queimava a lenha, com o calor liberado dessa lenha, parte dele eu movimentava uma estrutura que era usada numa máquina a vapor para fazer tecido. Ou no caso das locomotivas, lá no passado, existia uma região da locomotiva dos trens, onde eu queimava lenha nessa caldeira, beleza? Com essa queima eu liberava calor, com esse calor eu usava parte dele para movimentar a locomotiva. Tá vendo? Então eu usava calor como uma fonte de energia primária para que essa máquina viesse a funcionar. Tá bom? Então máquinas térmicas utilizam calor. E hoje a gente tem máquinas térmicas, que são os motores a combustão interna, né? Quando você queima gasolina, quando você queima etanol, quando você queima óleo diesel, beleza? É para gerar calor. E parte desse calor ser usado para movimentar um automóvel. Tá bom? Então, máquina térmica usa calor. Tudo bem? Usa como fonte de energia calor. E aí o que acontece? Se a gente lembra que calor é uma energia que não consegue ser armazenada e sim transferida, toda máquina térmica de forma básica a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Eu vou ter para a máquina térmica sempre uma fonte chamada de fonte quente. Então vamos colocar aqui, ó, fonte quente. Beleza? Eu vou sempre fazendo aqui uma analogia com máquinas térmicas. Então, nos automóveis, a fonte quente é uma região, né, seria dentro de um cilindro onde o combustível vai ser queimado. Beleza? Fica dentro do motor. Então ele vai ser queimado, ali vai ser a fonte quente, vai ser onde eu vou ter uma altíssima temperatura devido à explosão daquele combustível. No caso das locomotivas, seria o quê? A fonte quente seria essa região de caldeira, onde eu queimo a lenha. Beleza? Vou jogando lenha, carvão ali, né? Carvão no caso, para que eu possa ter algo de alta temperatura. Nas máquinas a vapor, uma região onde se queimava algum tipo de combustível. Beleza? Então tem uma fonte quente. Só que para o calor fluir é necessário que haja diferença de temperatura, é ou não é? Não adianta eu ter aqui um corpo muito quente se ao redor dele tudo está quente igual. Claro que eles teriam, né? Quente e frio é uma questão de... é relativo. Eu só posso falar que algo é quente quando eu comparo com algo que tem uma temperatura menor. Então este algo A é mais quente que esse algo B. Mas em geral, se eu pego, por exemplo, um forno que está a 180 graus, se ele estivesse, né, imaginando, dentro de outro forno enorme a 180 graus, eles não trocariam calor. Eu falaria que eles estão na mesma temperatura, portanto,
por mais que para os nossos padrões de temperatura seja algo elevado, seja algo que a gente fala que está quente, ali dentro está tudo a mesma temperatura e não tem troca de calor. Então, para que haja transferência, fluxo de calor, é necessário que haja uma fonte quente e que haja uma fonte fria. Então, deixa eu pegar aqui. É necessário que haja isso aqui também, ó, que haja uma fonte fria. Beleza. Porque daí sim eu consigo agora transferir isso. Voltando a fazer analogia com máquinas térmicas. Por exemplo, nos automóveis, quem que é a fonte fria? É o lado de fora. É o lado de fora do automóvel. É para lá que vai fluir parte do calor devido à combustão do combustível. Você deve ter visto o escapamento, aquela parte traseira do carro, sai uma fumacinha, ele era quente. Quer dizer que parte do calor fluiu para ali. Outra situação no próprio carro é você chegar próximo à frente dele, ali no capô, você vai perceber que ele está quente. Ou seja, tem parte de um calor irradiando para fora. Então a fonte fria dos automóveis é o quê? O lado de fora dele, o ambiente. Tá bom? A mesma coisa para as locomotivas. Eu tinha a fonte quente, que era a caldeira, onde a gente abastecia com carvão, ia queimando aquele carvão ali. E o lado de fora o quê? Tinha uma chaminé ali, jogando uma fumaça escura, né? Como a gente vê nos vídeos, nos filmes, jogando para a fonte fria. Então tá fluindo, tá tendo um fluxo de calor entre essa fonte quente e essa fonte fria. E calor, a gente não pode esquecer, nunca. Calor é o que, galera? Calor é energia. E o que energia pode fazer? Realizar trabalho. Então, a gente vai entender que vai haver, então, um fluxo de calor da fonte quente, beleza? Que a gente vai chamar aqui de calor total. Eu vou chamar de QT. Tá? Quantidade de calor total. Vai ser uma quantidade de calor que vai fluir da fonte quente buscando a fonte fria. Só que nesse meio do caminho vai existir um mecanismo da máquina. E cada máquina térmica vai ter seu mecanismo. Onde eu vou usar parte dessa energia, parte desse calor não é energia, a gente não combinou aqui? Calor é energia, a gente combinou aqui assim, né? É algo que a gente tem que saber. Calor não é energia, então a máquina com seu mecanismo, ela pega parte desta energia chamada calor e faz o quê? Transforma em trabalho que a gente chama de trabalho útil. No caso dos automóveis, trabalho útil, transformar parte dessa energia chamada calor em energia cinética. Movimentar as engrenagens, transferir esse movimento, né, essa energia, ser capaz de gerar engrenagens, transferir esse movimento para os pneus, fazer o carro movimentar, beleza? Então a gente chama isso de trabalho útil. Vou representar aqui pela letrinha W, mas é o que a gente chama de trabalho útil. Deixa eu escrever aqui, ó, trabalho útil. Legal. Beleza? Ué, Cedro, mas por que eu não pego toda a energia chamada calor e transformo em trabalho útil? Eu vou te mostrar que isso é impossível. Isso seria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar parte desse calor e transformar em trabalho útil, parte dele. Inclusive, isso vai ser uma relação que a gente vai usar para entender se a minha máquina é mais ou menos eficaz, se o rendimento dela é maior ou menor, mas nós vamos chegar lá, tá? Então, eu pego parte desse calor, parte dessa energia e transformo em trabalho útil. Como eu falei, nos carros movimentar, nas locomotivas movimentação, nas máquinas a vapor fazer algum tipo de movimento que me ajude, beleza? Então eu pego essa parte dessa energia e transformo em trabalho útil. E o restante? O restante não tem jeito. Deixa eu até trocar a cor aqui, ó. O restante desse calor, ele tem que fluir para a fonte fria. Ele é um calor que vai ser despejado aqui. A gente até às vezes chama de calor rejeitado. E uma parte realmente tem que ir para a fonte fria. Não tem como converter todo o calor emanado, enviado pela fonte quente em trabalho útil. Não tem como, beleza? Isso é uma violação de uma lei da física e leis da física não são violadas, beleza? Então, vai ter uma parte de um calor aqui que eu vou chamar de QF, que é o calor que vai ser jogado na fonte fria. Então, só dando nome às coisinhas aqui, ó, esse calor aqui a gente chama de calor total, pode ser chamado assim de quantidade de calor total, beleza? E essa outra aqui eu chamo de calor rejeitado. Calor rejeitado. E foi rejeitado o quê? Para a fonte fria. E como eu te falei, quem é a fonte fria? Pode ser o lado de fora de um automóvel, pode ser o ambiente, pensando numa locomotiva, pode ser um ambiente, pensando numa máquina térmica. Eu preciso ter uma fonte fria, porque só com diferença de temperatura é que o calor pode fluir. O calor fluindo, então, eu vou ter o quê? Só
Retomando aqui, eu vou ter o mecanismo da máquina, então vamos supor que isso aqui, ó, esse M aqui é de mecanismo, seria o que a gente chama às vezes de motor. Que ele consegue fazer o quê? Pegar parte dessa energia, transformar em trabalho útil, parte dessa energia, transformar em trabalho útil e parte dessa energia, outra parte, lançar para a fonte fria, que é o que a gente chama de calor rejeitado. Tá bom? Ah, mas eu quero usar todo o calor para trabalho útil, eu não quero jogar nada, eu não quero rejeitar nada. Não tem como, tá? Porque o que a gente vai falar agora é exatamente isso, da segunda lei da termodinâmica. Só lembrar ela, né, se você ainda não viu, falar o que ela se trata para as máquinas térmicas, que ela diz o seguinte: é impossível converter todo o calor cedido pela fonte quente, converter ele integralmente em trabalho útil. Então vamos escrever isso numa próxima página aqui, para a gente dar sequência e falar também do rendimento de uma máquina térmica. Então, bora lá! Então, pessoal, vamos falar aqui da segunda lei da termodinâmica aplicada para máquinas térmicas, tá? Ela pode ser descrita de outras formas, mas uma das formas de entender a segunda lei da termodinâmica para máquinas térmicas é escrita mais ou menos assim: é impossível a gente converter toda a energia que a fonte quente cede, que a gente chamou de QT, em trabalho útil. É impossível, beleza? Então vou até dar destaque para essa palavra aqui, ó, impossível, tá? Você pode querer, mas isso não vai acontecer. Então, só para a gente ter uma noção aqui, para a gente entender o que eu estou falando, eu quero dizer o seguinte: a fonte quente envia uma quantidade de calor, que a gente pode chamar de calor. Opa, peguei a caneta errada. A gente pode chamar de calor cedido ou calor total. Desse calor total, uma parte dele se transforma em trabalho útil, que a gente chamou de W, né, do inglês work, beleza? E a outra parte é um calor que a gente chama de calor cedido, ou, desculpa, calor rejeitado, que é rejeitado para onde? Para a fonte fria, que é o caminho que o calor vai fazer, né? Uma parte dele, não é todo, é rejeitado para a fonte fria, que a gente está chamando de QF. Então, por conservação de energia, estão pensando na lei de conservação, lei de conservação de energia. Vou escrever aqui bonitinho. Pela lei da conservação de energia, a energia não pode ser perdida, a energia não pode ser criada nem outra coisa desse tipo, né? A energia é o que? Transformada. Então, o que acontece? Desse calor total, que é F, eu tenho que entender calor total QT, desculpa. Esse calor total QT, eu tenho que entender que ele é exatamente igual à soma do trabalho que foi realizado, beleza? Porque energia é capacidade de realizar trabalho, mais a parte que não foi convertida em trabalho, que eu chamo de calor rejeitado, tá? Então, essa expressão aqui ela é muito importante pra gente. Deixa eu dar um destaque para ela aqui. Ó. Essa equação aqui, ela é muito importante pra gente. Deixa eu colorir aqui para ficar bem bonitinho, tá? Essa expressão aqui ela é muito importante pra gente. Então, só supondo, vamos supor que em um ciclo de funcionamento da máquina, ela mandou da fonte quente 1000 joules. Beleza? Então, foram 1000 joules na forma de calor. Calor na energia. O que é energia? Capacidade de realizar trabalho. Eu não vou realizar trabalho com esses 1000. É impossível. Mas uma parte deles eu posso realizar trabalho, certo ou não? Então, num ciclo de funcionamento, a fonte quente toma, motor, toma 1000 joules. O motor, pelo funcionamento dele, pode ser mais ou menos eficiente. Vamos supor que ele conseguiu realizar trabalho com 350 joules. Beleza? 350 desses 1000 que ele recebeu de calor, que é energia é capacidade de realizar trabalho. O que seria realizar trabalho? Transformar em outra forma de energia, como no caso energia cinética. Ele conseguiu transformar, converter isso, 350 desses 1000. Beleza? Só que aonde está o restante? Foi perdido? Não, energia não é perdida. Energia, ela é o quê? Ou ela se conserva ou ela é transformada. Os outros 650 se conservaram na forma de calor. Beleza? Então, tá aqui, ó, 650. E somando 350 mais 650 tem que dar os 1000, que é o que? A conservação da energia. Então, numa máquina térmica, isso vai existir. Só que aí eu quero te perguntar, o que eu posso falar dessa máquina? Qual foi o rendimento ou aproveitamento dela? Que é o que é a próxima coisa que a gente vai começar a falar agora. O aproveitamento dela, eu vou fazer de cabeça aqui, ó, 350 sobre 1000, vai dar 35%. Esse é o aproveitamento dela. Nossa, professor, se foi rápido? Não, nós vamos fazer passo a passo.
Só estou te mostrando que de cada 1.000 que ela recebeu, 350 se tornou trabalho útil. Isso é o que ela aproveitou como algo útil. Que a máquina aproveitou como algo para realizar aquilo que é do meu interesse. Beleza? Ah, mas eu queria que ela transformasse os 1.000 do calor recebido em 1.000 de trabalho útil. Isso não vai existir. Isso não está em jogo. O que eu posso fazer é uma máquina mais eficaz, que ao receber 1.000, se transforme 500 em trabalho. Ela seria uma máquina de maior rendimento, de maior aproveitamento ou mais eficaz. Beleza? É o que a gente vai falar no próximo assunto aqui, o próximo passo. Mas essa máquina aqui, ela tem um aproveitamento de 35%. Eu vou te mostrar como é feito esse cálculo. Eu acho até que você já está tendo uma ideia de como que ele é feito. E aí a gente vai conseguir entender como calcular o rendimento de uma máquina térmica, sabendo os seus valores de calor recebido, beleza? Ou de calor rejeitado, ou de trabalho realizado. Sabendo essas informações dá pra gente, né, conseguir. E aí eu vou fazer um exercício também para isso fechar bem legal. Então bora para a próxima parte. Então, pessoal, como fazer para calcular o rendimento ou eficiência de uma máquina térmica, ou em alguns casos chamar também de aproveitamento, tá bom? Esse rendimento ou eficiência ele é denotado por essa letrinha grega que você está vendo aí, esse N que tem essa perninha mais puxada, é a letra Ni, tá? E é muito simples, muito fácil de calcular o rendimento. Então, só te fazendo uma pergunta, só para te mostrar aqui como que você calcularia seu rendimento, por exemplo, se eu fazer uma prova, tá? Vou apagar isso aqui, tá? Mas você foi fazer uma prova, ela tinha 30 questões. Tinham 30 questões lá. Aí você estudou bastante e tudo mais, você acertou dessa prova 27. Pô, seu aproveitamento foi de 27 num total, numa possibilidade de 30, né? Se a gente simplificar aqui, por exemplo, né? Se a gente dividisse de um lado por outro por 3, né? Daria 9 sobre 10. E aí na forma decimal ficaria 0,9 ou na forma percentual 90%. Você foi super bem. Quer dizer que você acertou 90%, você aproveitou, você rendeu, beleza? Você tornou, você virou para aquilo que era do seu interesse, que era acertar 90% das 100, beleza? Do 100% do total, né? Você fez 27 em 30, tá bom? Então, quando a gente faz um cálculo de rendimento, geralmente o que a gente calcula? Qual foi a parte aproveitada em relação ao todo? O que eu converti no que era do meu interesse em relação a tudo. Então você foi super bem, 90% de aproveitamento nessa prova, ou de rendimento, ou foi eficiente. Isso aí, tá bom? Por que eu estou contando isso? Então falei que eu ia apagar isso aqui, né? Essa partezinha aqui, por algum motivo, não quer apagar, mas tudo bem, deixa aí. Então olha só, quando eu vou fazer o rendimento de uma máquina térmica, agora eu não estou falando mais de nota. Eu estou falando o seguinte, quanto que eu converti naquilo que me é útil sobre tudo que me foi disponibilizado, que é o calor o quê? Total. Beleza? Então, com vocês, o cálculo chamado de cálculo, deixa eu colocar aqui um destaque aqui, dar um destaque para ele aqui, ó, cálculo de eficiência de uma máquina térmica, super simples, né? Eu divido o trabalho útil, que é aquilo que foi convertido, né? Trabalho é a conversão de energia. Né? Se energia é a possibilidade de realizar trabalho, quando eu realizo um trabalho, eu converti, ao realizar um trabalho, eu transformei ele em outra forma de energia. Então, esse trabalho aqui que é o útil, eu divido ele, deixa eu escrever aqui, resumido, trabalho útil, eu divido ele por esse calor que eu chamei, como eu falei com vocês, quantidade de calor total, ou calor cedido pela fonte quente. Aqui nós vamos chamar de calor total, vou até escrever, não custa, né? Ou cedido. Beleza? E aí o que acontece? Esse trabalho aqui, ó, geralmente ele está em quê? Em joules. E esse aqui também está em joules. Então, qual que vai ser a unidade do rendimento? Vai ser só um número. É uma grandeza dimensional. Beleza? Vai ser só um número, porque eu vou cortar joule com joule, ou se tiver em caloria, caloria por caloria, tá bom? Porque pode estar, né? A gente sabe que a unidade de energia no sistema internacional é joule, mas tudo bem, pode estar em caloria, que é uma unidade que a gente pode converter para joule, ou deixar em caloria mesmo. Se os dois estiverem em caloria, tá tudo bem, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Então, pegando aquele exemplo que a gente viu, né? A gente vai calcular aqui agora. Vou até mudar a cor aqui só usando o exemplo da página anterior. Qual que é o rendimento daquela máquina? A gente fez de cabeça, mas foi o quê? Foram 1.000 joules vindos da fonte quente. 350 joules trabalho útil. 650 lançados na fonte fria. Beleza?
Ótimo, então eu vou colocar aqui, ó. Se aqui é trabalho, foram 350 joules. Vou dividir pelo calor total. Tem que dividir pelo calor total, tá vendo? Então, divide por 1000. Como eu falei, esse joule corta com esse joule, por isso tem que estar na mesma unidade o trabalho e a quantidade de calor, beleza? E o rendimento desta máquina fica 350 sobre 1000, corta esse zero com esse zero, dá 35 sobre 100, que é 0,35 na forma decimal, ou 35% na forma percentual. O que significa isso? Agora você tem que saber fazer uma leitura do que é esse 35% de rendimento ou de eficiência da máquina térmica. Então vou te ajudar. Significa que de toda a energia cedida para essa máquina, 35% é transformado em trabalho útil e 65%, abre aspas, jogado fora, fecha aspas. Sério, prof? Sim. E eu vou te contar uma coisa que vai te deixar talvez um pouco intrigado. Os carros em geral, carros populares, esse é um valor médio, tá? De rendimento de um carro. Beleza? De um motor a etanol, de um motor a gasolina, é mais ou menos isso. Você queima o combustível, esse combustível gera calor, desse calor, parte faz o quê? O carro movimentar, a outra parte é jogado para o ambiente, que é a fonte fria. O que o carro aproveita, o que é o rendimento dele, né, o que ele aproveita, que é o aproveitamento ou rendimento, 35% mais ou menos. Tem uns mais eficientes, tem uns menos eficientes. Menos eficiente, por isso que a gente tem selos de eficiência para os carros. Tem carros que têm melhor e outros têm piores eficiência. Tá joia? Então é isso que quer dizer. Então, no caso aqui, uma eficiência de 35% significa que de toda a energia cedida para esse carro, para essa máquina térmica, entregada para essa máquina térmica, 35% foi transformado em trabalho útil. Os outros 65% não. Tá bom? Mas eu queria que fosse 100%. Vai ficar querendo. Porque não é assim que funciona. Sempre numa máquina térmica, parte do calor não vai ser convertido em trabalho útil. Parte vai continuar sendo calor e vai ser rejeitado para a fonte fria. Então bora fazer um último exercíciozinho aqui para arrematar isso, para ficar legal e você sair daqui arrebentando nas questões de máquina térmica que envolvam rendimento ou eficiência. Beleza? Então bora lá. Então, galera, bora resolver esse exercício aqui que é para fechar esse assunto, tá bom? O tema dessa aula aqui, dessa videoaula, eu escolhi esse exercício a dedo, então é um exercício muito completinho que vai passar por todos os pontos onde a gente comentou aqui para a gente poder reforçar e você ver como isso pode aparecer em uma questão. Então vamos começar lendo a questão que fala assim, ó. A segunda lei da termodinâmica afirma em sucintas palavras que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Esquematicamente, a figura abaixo releva como funciona uma máquina térmica, tá vendo? Então, vamos aqui, ó. A hora do exercício também é uma boa hora para revisão, né? Vamos revisar aquilo que a gente falou. Olha só, tem a fonte quente, que tem uma temperatura quente, tá bom? E tem a fonte fria, com uma temperatura fria, que é uma temperatura menor, né? E aí o que acontece? Só mudar a cor aqui para ficar legal. O calor vem da fonte quente, beleza? Parte dele é transformado em trabalho, beleza? E uma outra parte é rejeitada para a fonte fria, como a gente falou. Beleza? E aqui está o motor, né, onde existe todo esse mecanismo capaz de pegar essa energia chamada calor, transformar uma parte de trabalho, outra parte, beleza? Rejeitar para a fonte fria. Aí fala assim, ó, considerando que o trabalho realizado por essa máquina o trabalho realizado vale 1,2 kJ e que a parte energética rejeitada para a fonte fria vale 2/5 da recebida da fonte quente. É correto afirmar que o rendimento da máquina retratada e a parte energética rejeitada em quilojoules valem respectivamente. Então, o que ele quer saber? Primeiro, ele quer saber o rendimento e quer saber quanto foi jogado na fonte fria. Então, ó, duas coisas, já vou colocar aqui que ele quer. Ele quer rendimento e ele quer aquela quantidade de calor lançada na fonte fria, que eu posso chamar de calor rejeitado. Tá bem? Mas vamos às partes aqui. Por exemplo, ele falou que o trabalho dessa máquina vale 1,2 kJ. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,2 kJ ou 1.200 joules, tá? O quilo é o fator multiplicativo que é 1000. Então, isso. Já essa parte que foi lançada, ele fala assim, ó, que a parte rejeitada vale 2/5 da parte recebida. Então vamos lá. De tudo que foi entregue para a máquina, que é o calor total, eu tenho uma parte que é o trabalho, mais uma parte que é o calor rejeitado para a fonte fria. Beleza?
Esta parte aqui, esse W, eu já sei que ele vale 1,2 kJ, tá bom? Só que ele contou pra gente o seguinte, que o que foi despejado na fonte fria é 2/5 do total. Então, ó, essa parte aqui, galera, ela é 2/5 do total, que é o calor total. Logo, essa parte aqui, que é o trabalho, ela é o quê? 3/5. Porque se eu somar 3/5 de uma coisa com 2/5, dá tudo, dá um inteiro. Vai dar o quê? O calor total. Beleza? Só que você deve estar se perguntando assim, tá, mas como é que eu vou fazer aqui? Ué, eu sei que o trabalho foi 1.200 joules, então eu sei quanto vale esses 3/5 de alguma coisa. 3/5 de alguma coisa, isso aqui, ó, 3/5 de alguma coisa vale 1,2 kJ. Então, se eu colocar aqui, ó, trazendo um pouquinho aqui para baixo para caber tudo certinho, se eu colocar que 1,2 kJ é igual a 3/5 de um calor total, eu descubro quem é esse calor total. Então vamos fazer o seguinte, passo 5 multiplicando, beleza? Então 5 multiplicando por 1,2, né, dá 6 kJ. Isso é igual a 3 calores total. E agora esse 3 que está multiplicando, passa ele dividindo, né? Então a gente vai descobrir aqui agora quem é o calor total. O calor total passou o 3 dividindo o 6, né? Então fica 6 dividido por 3, vai dar 2 kJ. Ah, Cedrão, agora eu acho que matou a charada, hein? Porque se eu começar a substituir, eu vou colocar calor total, 2 kJ. Tem que ser um J maiúsculo. Trabalho, ele contou que é 1,2 kJ. Ah, da hora. Né? Deixa eu colocar esse J maiúsculo aqui, porque senão vai parecer que ele é minúsculo, ele é maiúsculo. Beleza? Quilojoule. 2 é igual a 1,2, mas dá para fazer até de cabeça. Quanto que são 2/5 do calor total, mas que somado com 1,2 tem que dar 2? Né? 0,8. Ah, 0,8 kJ. Então a parte que ele estava perguntando, vou até pegar a borrachinha para apagar aqui, ó. Ops. A parte que ele está perguntando quanto que é o calor cedido. Eu já sei quanto que é o calor entregue para a fonte fria, 0,8. Então deixa eu colocar aqui, ó. 0,8, ele queria em quilojoules, tá em quilojoules, bonitinho. E agora falta achar o rendimento, que vai ser a última parte. Ah, bom demais. Então vamos lá. Pelas respostas aqui já dá até pra gente saber, né, qual que é. Mas não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui, ó. Rendimento, então usando aquela letrinha, né? Desculpa, aqui o nosso espaço ele é curtinho, a gente aproveita ele bem. Então vou colocar aqui, ó. O que eu pego? Colocando aqui só para lembrar a fórmula, né? Revisando. Exercício é sempre uma hora boa para revisar. Eu pego o que foi transformado em trabalho útil e divido pela quantidade de calor total. Em trabalho útil, ele foi falado que é 1,2 kJ. Né? E eu vou dividir isso pelo tanto de calor total, que é 2, que foi entregue pela fonte fria. Corta esse quilojoule com esse quilojoule. Se fosse caloria, cortava caloria. Se fosse só joule com joule, beleza. Só tem que estar na mesma unidade ali, beleza? 1,2 dividido por 2, galera, vai ser igual a 0,6, beleza? 0,6, que está na forma decimal, mas que na forma percentual, 0,6 significa o quê? 60%. Então, o rendimento que a gente não sabia, porque agora a gente sabe. O rendimento ele é de 60%. E o que foi despejado na fonte fria, beleza? Foi 0,8 kJ. Então, portanto, letra B de bola, tá bem? Então é isso aí, galera. Espero ter te ajudado, espero que essa aula possa te ajudar a entender algo que às vezes fica muito complicado na cabeça dos alunos, como eu falei, nessa questão da máquina térmica, mas fazendo com cuidado, levando em consideração, respeitando a lei, a segunda lei da termodinâmica, a conservação de energia e tendo cuidado com os cálculos, tem tudo para você arrebentar nas questões. Então, bora lá, bons estudos, bons treinos aí, faça bastante questão sobre isso, que eu tenho certeza que isso não vai ser mais um problema para você, tá bom? Um beijo, galera, e até mais. Valeu!